Boa noite, graças a Deus mais uma vez podemos nos encontrar. Vamos deixar uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Vocês vão marcando aí o pessoal, convidando o pessoal aí. Ó, já estamos aqui, já estamos online. Vamos marcando o pessoal aí. Vamos deixar uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Ó, o Cleito já está online. Cleito é parceiraço, todos os dias, daí junto conosco. Então vamos marcar isso, isso aí, Cleito. Vamos marcando já o pessoal aí. Vou marcar minha mãe aqui. Dilce está online, Cássia está online. Pelo PC, alguns vão compartilhar na igreja. Marca a Marivalda. Já está marcando, né? Sim, mas eu não tenho a Marivalda. Josemir, seja bem-vindo. Célia, não, Célia disse que marcou. Está dando tilt na cabeça aqui já. Graças a Deus, mais uma vez podemos nos reunir. Já marquei a mãe, marquei o Wilson. Quem é que quer mais para marcar? A Jana. Marcou a Marivalda? Já. Não? Você disse que ia marcar, né? Eu disse que não quero. Janaína Lucas. A Josi já entrou. Marciano já entrou. Graças a Deus. Estão dando só uns minutinhos aí para a gente começar. Vamos dar mais 2 minutinhos. E aí a gente começa a nossa live de hoje. Falar um pouquinho a respeito do amor de Deus. Graças a Deus por mais uma vez nós poder. Peço que vocês também compartilhem. A igreja aqui já compartilhou. Então compartilhe no Facebook de vocês. Assim a gente consegue abranger mais pessoas. Que bom, Marciano, que tu está junto hoje aqui. É um prazer tê-lo conosco aí. Então, que nós possamos de verdade ser cristãos verdadeiros. E eu acho que o Salmo 119, ele é uma declaração de amor a Deus. Nós declaramos, o salmista ali, ele está declarando o amor a Deus grandemente. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso. Nós estamos no 5º versículo, nós já estudamos 4, e hoje nós vamos estudar o versículo 5 do Salmo 119, que é um versículo maravilhoso. Então só vamos esperar mais um minutinho, para ver se mais alguém entra junto conosco. E aí, ó, Valdelir, pastor Valdelir, seja bem-vindo. Oi? A Valda também já está presente, que bom que a Valda está conosco, um prazer tê-la conosco, Valda. Que Deus abençoe. Enquanto eu estou lendo aqui, a gente vai vendo as pessoas e vai falando. E aí conforme nós vamos falando, tá a Dilce aqui junto do meu lado, olhando, prestando atenção em quem está junto aqui, dizendo para nós quem está entrando. Tá, o Leonel e a Cássia estão ali nos bastidores, estão ajudando a esse vídeo e fazer a leitura também. Que bom que tu entrou, Valdo, que bom que tu está conosco. Amém? A Cris lá de Cachoeirinha, A Cris de Cachoeirinha. Cris, que bom que tu está junto conosco. Paulo chegou já, que legal, Paulo chegou, teve já a primeira aula lá do curso de casais, que maravilha. A Janaína, Janaína, que bom que tu entrou, Jana. Michel. Ó, Pastor Diego, que bom que tu está aí, Pastor Diego. Um abraço aí para a Trifronteira, que Deus abençoe. O Maico e a Cristina estão junto conosco, a Comarina também, minha mãe, graças a Deus, está junto conosco aí. Que Deus abençoe grandemente. Bem, vamos desde já é 8h06, passou 1 minuto. Então agora os nossos ajudantes aí vão começar a falar para nós as pessoas que estão chegando.
Deixa eu pegar o nosso estudo aqui e vamos começar. Hoje nós estamos no versículo 5, nós estamos estudando o Salmo 119, então nós começamos, hoje é o 5º dia que nós estamos estudando, e nós chegamos hoje no versículo 5. Diz para nós no Salmo 119, no versículo 5, na tradução da NVI, diz assim: quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Na Almeida Corrigida e Fiel, diz para nós assim, ó: quem dera os meus caminhos fossem dirigidos para observar os teus mandamentos. E eu acho que é a melhor, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz para nós assim, ó: como eu desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Isso é profundamente, eu acho que de todas as versões, a nova tradução da linguagem de hoje matou a pau aqui, cara. Ela foi a melhor explicação para esse versículo. Nós vamos usar eu vou bater desculpa, eu vou conversar mais em cima da ACF ali, da Almeida Corrigida Fiel, mas na realidade o que mais explica é essa na nova tradução da linguagem de hoje. Aqui o que fala para nós, nesse versículo ele está falando para nós que os mandamentos, nós já lemos os 4 primeiros versículos, fala a respeito do mandamento. E aqui nesse versículo ele está dizendo que os mandamentos devem inspirar as nossas orações. Cara, é maravilhoso, os mandamentos são muito bons. E nós deveríamos basear as nossas orações todas nos mandamentos. Se tu não sabe, às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não sei como orar, como é que se ora? Cara, pega o Salmo 119 e lê. Eu quero fazer uma oração com vocês antes de nós começarmos. E a oração que eu quero fazer, ela está escrita no Salmo 119. Eu quero ler para vocês verem que na realidade o Salmo é uma oração. A partir do versículo 10, eu quero orar com vocês essa oração. E gostaria que todos vocês colocassem essa oração como meta na vida de vocês. Então ele diz assim, o salmista diz assim: eu procuro te servir de todo o coração, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tu tens me dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Estudo todas as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são para mim prazer. Não esqueço da tua palavra. Senhor, traga a bondade ao teu servo para que eu possa continuar vivo. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Amém. Sabe? Então às vezes as pessoas dizem para nós que não sabem orar. E a oração, basta que nós peguemos a palavra de Deus e colocamos ela em oração na nossa vida. Então aqui ele está dizendo para nós que os mandamentos devem inspirar as nossas orações. As nossas orações têm que ser assim como a do salmista, de dizer assim: eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero buscar em Ti a salvação e a libertação, eu quero ser em Ti todas as coisas, eu quero ser transformado pelo poder de Cristo, eu quero mudar a minha vida. Não essas orações que nós fizemos, que na realidade não são orações. Nós fizemos uma lamentação, um pedido. Nós passamos a oração inteira pedindo para Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ao invés de nós entregar os nossos corações a Deus, ao invés de nós entregar a nossa vida a Deus e pedir para que Ele faça na nossa vida a vontade dEle. Se está chegando alguém, vocês querem ir falando? Rose Maquete. Rose. Está conosco. Amém, Rose, que Deus te abençoe. Eu acho que por enquanto só a Rose. Então tá. Então assim, como nós falamos no último versículo que nós estudamos já no versículo 4, nós não conseguimos guardar os estatutos de Deus que deve ser guardado, e nem da forma que deve ser guardado. Nós não conseguimos. Nós vimos na semana passada, foi sábado, né?
Isso, foi sábado que nós falamos do Salmo 119, versículo 4. Nós vimos que nós não conseguimos cumprir, que mesmo que nós tentamos guardar todos os mandamentos de Deus, nós não conseguimos guardar da forma que é para ser guardado. Mesmo que nós aspiramos isso, mesmo que nós fizemos força para que isso aconteça na nossa vida, nós não conseguimos, porque é muito complicado, como nós falamos no sábado. Nós somos seres humanos, e os seres humanos nós somos de carne, e a carne luta contra o espírito. Nós nunca conseguimos alcançar. Então, o que nós podemos fazer então? Aqui ele diz para nós que o que nós temos que fazer é orar. Nós temos que orar a Deus com todas as nossas forças, pedir para que Ele nos dê força, para que nós cresçamos cada vez mais na Sua palavra, que nós cresçamos cada vez mais na Sua vontade, que nós cresçamos cada vez mais em conhecimento, e além de conhecimento, em espírito. Que nós possamos buscar de verdade a palavra dEle para nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu quero que vocês lembrem que isso não é um culto onde eu tenha a verdade, mas eu gostaria que todos vocês que estão vendo essa live participem conosco. Então faça o seu comentário, vai ser lido aqui, faça a sua pergunta se for necessário, e nós estamos à disposição. Se nós não conseguirmos responder agora, nós prometemos que vamos responder depois, porque infelizmente, como eu falei, somos seres humanos, e por ser humano a gente não sabe todas as coisas, mas o que estiver dentro do nosso conhecimento nós vamos responder. E se não for de acordo, se não estiver dentro do meu conhecimento, não tem problema nenhum de eu dizer para vocês que eu não sei, mas eu vou estudar e amanhã eu já sei. Então, que nós temos que ser, a princípio de tudo, é ser humildes para saber que nós não sabemos todas as coisas. E infelizmente o que nós vemos hoje são pessoas com medo de dizer que não sabem, inventam alguma história. Então nós não vamos inventar, nós vamos falar o que está escrito dentro da palavra de Deus. Aproveitando o gancho, o Michael falou orar e falar com Deus, Deus de promessas, que possamos estar diariamente na sua presença. Cleiton Pezzini, tudo deve ter como ponto de partida, ponto de origem, Cristo. A Josi comentou, a oração virou o muro das lamentações e a lâmpada dos desejos. E o Cleiton respondeu a Josi, verdade, temos de ter o entendimento da oração modelo, o Pai Nosso, mas não como forma repetitiva, mas sim princípios que estão ali para serem revelados e vividos. É isso aí, não dando spoiler, né? Nós, no capítulo 6, nós vamos estudar isso. Nas terças-feiras nós estamos estudando o Sermão do Monte. Nós chegamos amanhã nós vamos estudar o capítulo 5, versículo 21. E quando nós chegarmos no 6, nós vamos falar a respeito de oração. Vamos saber exatamente o que é a oração do Pai Nosso, o que ela quer dizer, cada coisa daquelas que quer dizer, o que é o Pai, o que é o nosso, o que é o pão de cada dia, tudo o que ele está se referindo nós vamos estudar. Então assim, isso é maravilhoso, e nós temos que colocar em prática realmente a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, ela exatamente a oração modelo, foi o que Cristo nos ensinou como orar, só que nós não podemos fazer em vã repetição, não adianta nada a gente orar sem pensar o que a gente está falando. Acho que tem que falar mais alto. O Paulo Fortes comentou Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo converge a Cristo, tudo. E o Cleiton Pezzini, falando sobre o que tu disse, nenhum de nós sabe mais do que todos nós. Exatamente. Nós somos um corpo. Isso que Deus fala para nós. Nós todos juntos somos um corpo, a cabeça é Cristo. Então, o que nós temos que fazer para nós nos achegarmos um ao outro e termos Cristo como Rei, é orar. Nós temos que colocar à disposição de Cristo a nossa oração. Não que a palavra de Deus tem um ditado que diz para nós assim: nós temos que orar até o dia em que nós ouvirmos a Deus.
Sabe, nós não oramos para que Deus nos ouça, nós não oramos para que Deus faça o que a gente quer, mas nós oramos para que Deus fale conosco. A oração é um objeto para estar junto com Deus. Na realidade, a oração é um momento ao qual nós temos intimidade com Deus. Por isso que Ele diz para nós, quando tu for orar, te recolhe para o teu quarto e em secreto fala com teu Deus, e Ele vai te abençoar publicamente. Mas o interessante é que tu saia do meio que tu está e vá para Cristo, esteja com Cristo, junto de Cristo, somente Cristo, não interessa o resto. Não adianta nada nós subirmos para o monte entre 30, 40, 50 pessoas e nós, as 30, 40, 50 pessoas juntos, está orando. Isso não é uma oração que nós vamos estar na presença de Deus. A oração para estar na presença de Deus é nós separados estar na presença de Deus. Subir ao monte, sim, para estar nos preparando para chegar lá no monte e falar com Deus. Seria uma preparação a subida do monte, mas o interessante é que a oração seja direcionada a Deus e a gente esteja com Deus. Não adianta nada a gente sair fazendo uma analogia, eu sair de um jogo de futebol e orar. Não vai ter comunhão nenhuma com Deus. Nós precisamos de uma preparação. Quando nós saímos de nossa casa para fazer uma visita em alguém que a gente ama, nós nos preparamos para ir na casa da pessoa. Nós nos preparamos, tomamos um banho, colocamos perfume, colocamos uma roupa, pegamos o carro, saímos da nossa casa, ou vamos de ônibus, não interessa a forma que vamos, mas nós temos uma preparação de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, não sei qual é a distância da visita que tu vai fazer, mas nós temos uma preparação até chegar à casa da pessoa. E por que quando a gente vai fazer essa visita para Deus, nós vamos orar para Deus, nós não fizemos essa mesma preparação? Então, no momento que nós vamos orar para Cristo, nós deveríamos meia hora antes, pelo menos, nós entrarmos na presença de Deus e começarmos a ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estar nos preparando para podermos orar, nos preparar para estar na presença de Deus, porque assim como a minha esposa é uma pessoa, Deus é uma pessoa, e nós nos preparamos para nos chegar na presença dele, nos preparar espiritualmente para conversar com Deus, e não chegar na presença ou a gente sai de um lugar e entra na presença da pessoa e já sai falando direto. Não, nós nos preparamos, e a oração é a mesma coisa, e nós temos que nos preparar para falar com Deus. E se nós nos prepararmos para falar com Deus, nós vamos ver o quanto Deus pode realizar na vida da gente. Não estamos aqui barganhando, dizendo que se tu orar, tu vai receber, não, de forma alguma, mas se tu orar, Deus vai falar contigo. Então que tu te prepare para falar com Deus, que tu faça essa preparação para se chegar na presença de Deus. Isso é maravilhoso, e tu vai ver como é diferente. Não adianta nada a gente simplesmente sair do que nós estamos fazendo, nos ajoelhar e orar. Nós nunca vamos conseguir chegar na presença de Deus. Vai ser orações vazias, que vai ser o que fala para nós lá em Isaías, né? Isaías no primeiro capítulo, que diz para nós que são ajuntamentos solenes. Quando vocês levantam a oração de vocês, eu fecho meus ouvidos, porque vocês na realidade não estão orando. E se nós olharmos na ceia do Senhor, Ele diz para nós no versículo 17 ou 18, assim: vocês estão fazendo tudo, menos a ceia do Senhor. Ou seja, nós não estamos nos preparando para as coisas de Deus. Nós nos preparamos para tudo, para trabalhar, para ir visitar alguém, para todas as coisas da vida nós nos preparamos. Mas para entrar na presença de Deus nós não nos preparamos. Então que nós possamos mudar, que nós possamos ter um anseio que o salmista fala aqui no versículo 5, e que quando nós pedimos para que o Senhor realize as obras a qual nós estamos orando, que essas obras não sejam para nosso egoísmo, para nossa vontade, mas que quando nós orarmos, nós possamos orar a Deus, pedindo que Deus faça a vontade dEle. Nós precisamos pedir para que Deus realize em nós a vontade dEle. Esse é o pedido. Nós vemos quando Davi orou ali, a oração que eu fiz
foi do versículo 9 até o versículo, deixa eu dizer para vocês aqui, do 9 até o 19. Eu fiz aquela oração. Davi, todas em suas orações, ele dizia: Senhor, me dá isso para que eu possa fazer isso para ti. Senhor, me dá isso para que eu possa fazer isso para ti. Isso é oração. Ao contrário do que nós vimos até agora, ao contrário do que nós vimos no versículo, no Sermão do Monte, lá quando a gente falou a respeito dos fariseus e dos escribas, que nós devemos entregar a nossa oração a Deus de verdade. E do contrário, se nós não agirmos dessa forma, nós jamais conseguiremos cumprir os mandamentos de Deus, pois nós somos totalmente dependentes de Deus. Então nós temos que, para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, nós temos que orar para Deus pedindo para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Então a nossa oração tem que ser isso: Senhor, coloca em prática em mim a Tua lei, coloca em prática em mim a Tua vontade. Que essa seja a nossa oração, que nós sejamos completamente diferentes de tudo que nós fomos até agora. Se tiver alguma coisa, vocês me interrompam, tá? Nesse versículo, o salmista expressa um lamento de dor por saber que não consegue guardar os preceitos que Deus dá para ele. Ele sofre. Nós vemos o sofrimento dele em falar com Deus, dizendo: Senhor, muda. Ele olha só assim: quem me dera os meus caminhos fossem dirigidos para observar os teus mandamentos. Ele está num sofrimento profundo que ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele, assim, sabe quando a gente diz assim: poxa, que bom se eu conseguisse fazer tal coisa. E é isso que ele está lamentando. O salmista está lamentando disso. Ele está dizendo assim: quem me dera eu conseguisse andar de acordo com os teus mandamentos. Ele sabendo e ele colocando em si, ele está dizendo que ele não tem condição de chegar a lugar nenhum se não for com a presença de Deus. Por isso que ele ora, por isso que ele clama a Deus, por isso que ele chora e diz assim: Senhor, me dá força para que eu possa vencer. E é isso que nós temos, é dessa forma que nós temos que clamar a Deus. Nós estamos vendo nesse versículo o clamor de um fraco, uma pessoa que está pedindo socorro, está pedindo ajuda para Deus, porque ele sabe que sozinho ele não tem condição de fazer a vontade de Deus. E essa deveria ser a nossa oração. Nós deveríamos nos prostrar diante de Deus e chorar veementemente, chorar como Pedro chorou, chorar copiosamente, chorar a ponto de dizer assim: Senhor, eu não sou digno nem de erguer a minha oração. Nós lemos aqui no sábado o Salmo 14, que diz para nós que não há entre os homens um só que seja digno de elevar a oração a Deus. E nós deveríamos todos os dias nos ajoelhar na presença de Deus e clamar para Ele, reconhecer que somos pobres de espírito, que não temos condição de fazer nada, e por isso clamar a Deus com todas as nossas forças: Senhor, me dá força para eu ser um servo valoroso nas tuas mãos. Senhor, opera em mim e transforma o meu viver. Senhor, me ajuda a ser um cristão verdadeiro, me ajuda a ser uma pessoa boa, me ajuda a ser alguém que te sirva de verdade, porque eu não estou conseguindo. Sabe, é um clamor de socorro. Nós vemos aqui do salmista, ele pedindo que eu não tenho condição, quem me dera eu conseguisse andar nos teus caminhos, me ajuda, Senhor, eu preciso. E ele clama amargamente por isso. E nós muitas vezes, como eu falei, ao invés de nós nem nos preparamos para chegar na presença de Deus, e lá nós choramos. E lá nós não choramos, ao contrário, nós chegamos na presença de Deus, ou não, mas nós nos ajoelhamos e desatamos a pedir coisas, ao invés de falar com Deus. O que o Cleiton comentou agora: devemos pedir o que os discípulos pediram. Ensina-nos a orar. O problema é que oramos pedindo coisas e falhamos em não pedir a edificação do propósito do Senhor em nossa vida.
Pois Deus não vai me dar o que eu quero, nem o que eu preciso, somente aquilo que Ele quer que eu tenha. Exatamente. Sabe, é quando a nossa oração sempre deveria ser: Senhor, que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ah, então eu não posso pedir nada para mim? Não, eu não estou dizendo isso. Porque nós vemos no Getsemane, quando Jesus ora, ele pede para Deus assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Carnalmente, ele falando ali, ele expôs para Deus a vontade dele. Mas mesmo assim ele disse assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. A nossa oração tem que ser dessa forma. Nós temos que elevar clamor a Deus para que Deus abençoe. O que nós estamos fazendo agora nesses dias dessa pandemia, em que a igreja se colocou em orar 24 horas por dia, e nós estamos orando 24 horas por dia. Todos os momentos do dia tem alguém orando, e não é só nós. Nós fizemos parte de um grupo de pastores aqui de São José. Esses pastores estão orando 24 horas por dia também, e eu acredito que muitas igrejas estejam fazendo isso. Então é isso que nós temos que fazer: deixar de lado um pouco as nossas necessidades, deixar de lado a nossa vontade e nos entregar para Deus pela vontade coletiva, para que Deus opere verdadeiramente nesse mundo e transforme vidas. E transforme vidas tanto no físico, quanto no psíquico, quanto no espírito. Que Deus coloque verdadeiramente a misericórdia dele aqui nesse mundo, porque está difícil demais. Nós vemos pessoas aqui atrás no Forquilhão, passando necessidade, ainda passando fome. Esses dias me ligou uma menina dizendo, eu falei isso ontem no culto, que moram 10 pessoas na casa, 3 adultos e 7 crianças, e eles não têm o que comer dentro de casa. Que Deus coloque força para que essas pessoas possam ajudar. Ontem nós abrimos a igreja para receber doações. Nós conseguimos pouquíssimas coisas, nós não conseguimos montar nenhuma cesta básica, mas eu quero que vocês abram os seus corações e ajudem as pessoas, que nós possamos. Agora vai ser no dia, se eu não me engano é no dia 4, eu postei no Facebook, olhe lá, que o Colégio Forquilhão vai estar aberto recebendo doações para colocar, para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Vão lá e coloquem, ajude essas pessoas. Se cada um, eu coloquei lá, se cada um de nós der 1 quilo, esse quilo que a gente tira do nosso sustento, pode tirar a fome de uma criança. Isso é orar, isso é mostrar Deus para as pessoas, que nós possamos ser verdadeiros com as pessoas e colocar em prática o amor de Deus. O Paulo Forte disse: tenho tido entendimento nesses últimos dias de constante oração, de que estamos sendo moldados por Deus para sermos refúgio para corações aflitos. Seremos referências para essas pessoas neste momento de transição e de incerteza. Porém, para que sejamos esse refúgio, temos que estar consolidados em Cristo Jesus, buscando e orando sempre, sempre. Temos que buscar a face do Senhor para que sejamos o espelho que reflete a imagem dele. E ele termina com Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Exatamente isso. Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que estar à disposição das pessoas. Se alguém te chamar e pedir uma oração ou pedir alguma coisa, quiser falar contigo, não só falando agora aqui em alimentos, mas também espiritualmente, que as pessoas estão necessitadas. Então que nós possamos estar à disposição das pessoas, que nós possamos orar, e como foi falado ali em Gálatas 6:1, que nós tenhamos um espírito de brandura, um espírito de mansidão, que nós sejamos mansos, que nós possamos amar as pessoas, porque as pessoas são errôneas, assim como nós somos. Nós não podemos jamais condenar uma pessoa, porque nós estamos em pecado, nós estamos em constante pecado. É por isso que Cristo diz lá na passagem da mulher adúltera: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Então nós temos que amar as pessoas e ter
mansidão, brandura, amor pelas almas perdidas, e assim nós vamos ser um espelho que reflete a imagem de Cristo. Sabe, nesse versículo nós vemos um homem que está suplicando com uma profunda perplexidade, um homem que se perdeu nos caminhos, mas ele está disposto a caminhar novamente nesses caminhos. Então, que nós possamos reconhecer que nós estamos distantes de Deus, distantes não que nós estamos afastados de Deus, não, mas nós reconhecer que as nossas orações, elas não têm sido orações como deveriam ser, que nós possamos reconhecer que nós não estamos agindo como nós deveríamos agir, que nós não estamos sendo os cristãos ao qual nós deveríamos ser, e nós possamos mudar, que nós possamos ser pessoas diferentes, pessoas que estejam dispostas a trocar de caminho, pessoas que sejam transformadas pelo poder de Cristo, e falar como o salmista falou: quem me dera eu consiga andar de acordo com os teus mandamentos, quem me dera eu ser uma pessoa totalmente diferente, porque nos fala lá que os meus caminhos são completamente diferentes dos caminhos de Deus, são completamente opostos aos caminhos de Deus. Então que eu possa mudar, que eu possa converter os meus caminhos aos caminhos de Deus, não a uma igreja. Como eu já falei aqui, não adianta nada a gente sair da igreja Peniel para ir para a igreja, lá sei eu, qualquer outra igreja que tu queira falar. Não adianta nada. O que eu preciso é convergir a minha vida para Cristo. Eu preciso me transformar. Eu preciso, assim como Davi chegou nesse ponto de dizer assim: eu preciso caminhar novamente nos teus caminhos. Nós vemos uma petição de fé do salmista, de alguém que ama a Deus e confia que só nele encontra graça. É o que nós encontramos lá no final do capítulo 6 de João, que eu acho maravilhoso, que ele começa em 5.000 homens, ele alimenta 5.000 homens e começa a pregar. Daqui a pouco está em 1.000 homens e ele continua pregando. Daqui a pouco está em 120 homens e ele continua pregando. Daqui a pouco são 12 homens e ele olha para aqueles 12 homens e diz assim: tem mais alguém aí que não quer seguir os caminhos? Pode ir. E aí Pedro olha para ele e diz assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de salvação? Que nós possamos ser como Pedro, não como esses 5.000 que começaram no capítulo 6, mas que possamos ser como Pedro, que reconheça que a graça e a salvação só encontramos em Cristo. Glória a Deus. Paulo pediu para complementar. Só queria dizer que quando vocês alterarem algum comentário, façam igual ao Paulo, porque para mim não aparece que foi alterado, eu preciso atualizar. Que ele colocou mais um versículo naquele comentário que ele fez antes, que é o versículo 9 também de Gálatas 6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Exatamente, nós temos que fazer o bem. A palavra de Deus diz para nós assim: se você pode fazer o bem, Tiago, se você pode fazer o bem e não o faz, você está pecando. Nós temos que fazer. O Cleiton Pezzini disse: a justiça do homem quer promover a condenação, a justiça do alto promove salvação. Glória a Deus por isso. É verdade. E ele também colocou: o homem quer achar um culpado, Cristo se fez culpado. Isso é muito interessante que o Cleiton botou assim. Nós sempre queremos achar um culpado para as coisas que nós fizemos. E Cristo se colocou à disposição: eis-me aqui, eu vou pagar o preço dessa culpa. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Muito bom. Bela sacada, Cleiton. E Paulo Fortes respondeu ao Cleiton: Cristo sofreu a punição que deveria ser imposta a nós. Nele temos a nossa religião, religare. Minha religião é Cristo, que nos reconciliou a Deus e hoje somos novos nascidos nele. Amém. Tem pessoas que dizem para mim assim: eu sou contra a religião, que a religião faz... eu sirvo a Cristo e não a religião. Religião é isso que o Paulo falou ali, o religare, ou seja, nós nos religarmos com Deus. Então a religião é boa. As pessoas dizem que a religião não é boa, Deus é bom. Não, a religião é boa, ruim é o homem.
Então, que nós possamos ser pessoas religadas a Cristo, que nós possamos ser pessoas que estejam, como aqui nós estamos lendo nessa passagem que diz assim, quem me dera, ele está dizendo que nós possamos ser pessoas que clamem a Deus por orientação, sabe? Nós orarmos para Deus e dizer, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, é essa oração, é isso que o salmista está dizendo, e é isso que hoje eu vou bater na tecla até o fim, dizendo que nós temos que clamar para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei fazer, Senhor, me orienta o que eu devo fazer, Senhor, me mostra a tua vontade, faz de mim um servo valoroso, que me leva, Senhor, para o caminho original da tua vontade, porque quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para fazer a vontade dele, e o homem caiu. Isso nós estamos falando lá de Adão, e desde Adão nós estamos caindo todos os dias. Então nós temos que orar para Deus e pedir para Ele, Senhor, me leva de volta para o caminho da tua vontade, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para que isso acontecesse, para que eu voltasse para o caminho da vontade de Deus, e me tira do caminho da destruição ao qual eu estou andando. Isso que nós temos, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me tira do caminho da destruição e me leva de volta para o caminho original da tua vontade, que eu possa fazer a tua vontade, que quando eu acordar de manhã, eu acorde para te louvar, quando eu acordar de manhã, seja para te exaltar, para te glorificar e para te honrar, que isso seja o dia a dia da minha vida. Amém. Glória a Deus, Deus é bom demais. A Angelita disse, toda palavra que Deus diz é verdade, e colocou João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É isso aí, Angelita. E vamos falar de uma palavra aqui que está sempre na boca do Bolsonaro, e conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos, ele fala isso, mas isso não pode ser um jargão. Sabe, infelizmente eu vejo pessoas usando isso como jargão. Conhecer a verdade te liberta. Eu tenho que andar. Sim, nós temos que conhecer a verdade, nós temos que conhecer a Cristo, nós temos que agir como Cristo, nós temos que andar nos caminhos de Cristo, e aí nós vamos mostrar que nós conhecemos a verdade. A pessoa que conhece a verdade, ela ama o próximo. A pessoa que conhece a verdade, ela anda nos caminhos de Cristo, ela obedece os mandamentos, porque a palavra de Deus diz para nós, se tu me ama, agora me lembrei do se tu me ama, tu vai me convidar. Saudades da igreja, né? Se tu me ama, tu guarda os meus mandamentos. É isso que Deus fala. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Cristo se nós não guardamos o mandamento dele? Se amanhã nós vamos começar a falar a respeito do 5:21, Mateus 5:21, que fala do não matarás. E o não matarás é uma coisa muito mais profunda, porque no momento que tu fala mal de alguém, tu está matando a pessoa. Então como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo se eu falo mal do meu irmão? Amém. O pastor Pablo falou uma coisa que vai muito de encontro com o que a gente falou ontem na conversa dos pastores. Ele falou assim, cheguei há pouco, mas sobre convergência nós precisamos convergir as situações. Tipo, olhamos os problemas, mas só visualizamos as dificuldades. Devemos tirar proveito, entre aspas, dessas situações. Amém. Como aprendizado. Precisamos tirar aprendizado, pois como diz o ditado, dor de barriga não se dá só uma vez. Então, vamos convergir os dias de hoje, dias problemáticos, para dias de aprendizado. É isso aí. Nós temos que tudo, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus preceitos. Tudo que está acontecendo é dentro da permissividade que Deus permite. Tudo está acontecendo dentro da permissividade de Deus. Então, às vezes tem pessoas que acham que Deus foi pego de surpresa por essa pandemia. Não, Deus já sabia desde antes da fundação do mundo que isso aconteceria. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar, porque todas as coisas contribuem. Então nós temos que aproveitar isso que está acontecendo para ser pessoas diferentes, para aproveitar mais os momentos em que nós estivéssemos juntos, sabe? Que é complicado. Hoje eu tive lá na casa do Pablo, fui fazer
fui resolver um negócio na casa dele lá, e eu não entrei dentro do portão. Eu simplesmente fiquei do lado de fora do portão e ele do lado de dentro do portão, porque nós estamos numa situação ao qual nós não podemos ter toque hoje. Nós estamos vivendo uma época que nós devemos evitar o toque pessoal, e isso entristece, sabe? E vocês que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que eu abraço lá na igreja. Aonde eu chego eu abraço as pessoas, eu estou junto com as pessoas, e é um abraço de verdade, não é aquele abraço de medo, não, é um abraço de verdade. E esses últimos tempos tem sido difícil para mim, esses últimos 15 dias, porque eu não posso chegar perto das pessoas, por eu ter essa barba. Eu até perguntei para o Joaquim se eu podia cortar a barba lá, brincando com eles assim, o vírus, ele pode é mais propenso estar na minha barba do que em alguém barbeado. Então, por isso eu parei de... Eu disse para Dilce, por esse tempo, enquanto o vírus estiver presente, eu não vou te beijar. Porque ela é uma pessoa que ela está no risco. Eu não tenho como passar para ela esse tipo de coisa. Então eu tenho que ter um zelo pelas pessoas, e nós temos que cuidar disso. Então vamos aproveitar, como o pastor Pablo falou, vamos aproveitar isso que está acontecendo, para quando a gente voltar a estar junto, nós possamos estar mais unidos ainda, e não perder essa identidade que nós fizemos agora, de uma forma diferente, porque nós estamos chegando a outras pessoas em outros lugares. Como a gente diz, nós estamos chegando em Sapiranga, Teotônia, Cachoeirinha, Gravataí, Toronto, em vários lugares. Então nós vamos continuar, vamos aproveitar o que está acontecendo e vamos fazer coisas melhores. A gente estava muito acomodado, né? A gente tinha 3 cultos por semana, e toda vez que a gente pensava em fazer alguma coisa nova era dentro da igreja. Os eventos eram dentro da igreja. De vez em quando a gente estava começando agora com coisa de evangelismo ou com coisa de culto na praça, mas a gente não estava fazendo isso antes, a gente estava recém começando quando a gente teve que parar. E eu acho que esse é o momento da gente despertar e parar de ser acomodado. Talvez tenha havido num momento bom agora, no começo, porque a gente consegue aprender com esse momento, e quando a gente voltar, a gente saber voltar, como a gente está fazendo aqui no Facebook. A gente tem visto o que as pessoas estão buscando, e está tentando se adaptar ao que as pessoas estão buscando, não adaptar a palavra, mas sim adaptar a nossa linguagem, falar a palavra do jeito que ela é, mas numa linguagem que as pessoas possam entender. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo pro pai, que é: se a gente entra na igreja com uma dúvida e sai com 2, porque a palavra falou, mas ficou uma dúvida na tua cabeça, não adiantou nada tu ir no culto. Tu tinha uma dúvida, tu chegou e tu saiu com a mesma dúvida e ainda outra. E eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que a igreja tem que ser um lugar onde a gente se alimenta, onde a gente sacia as nossas dúvidas, para a gente poder levar com certeza e confiança a palavra de Deus para fora. Glória a Deus por isso. Então, assim, meus amados, que nós temos que ter em mente que Deus pode dirigir a nossa mente, a nossa vontade, sem violar a nossa livre agência, sabe? Tudo em resposta às nossas orações. Então, eu quero te convidar nesse dia, que nós mudemos a nossa forma de orar, a nossa forma de falar com Deus, que nós possamos chegar na presença de Deus em harmonia, que nós possamos chegar na presença de Deus de uma outra forma, sinceramente, chegar com sinceridade perante Deus. Tudo que nós vemos, que a nossa oração ela tem que ser sincera e harmônica na presença de Deus, e dentro do padrão desse versículo, ou seja, quem me dera eu consiga andar. Nós temos que ter um desejo por santidade tão grande, que deve emanar de dentro de nós esse desejo de santidade, sabe? Quando nós nos aproximar de algo errado, nós temos que ter repulsa, sabe? Eu costumo falar dentro da igreja lá que eu não gosto de mugambo. Eu não sei do que você não gosta,
Mas sabe uma coisa que tu não gosta muito? Vamos dizer que eu não gosto de comer brócolis, lá sei eu. Mas vamos inventar uma coisa aqui, porque eu falar muganga, a maioria das pessoas não vai saber o que é. Eu não gosto de brócolis de jeito nenhum. E isso chega, cara, quando eu boto brócolis na boca, chega a me dar náuseas. Eu vou comer o brócolis? Não vou. Eu tenho que repelir, eu repilo isso. Eu não posso nem chegar perto de brócolis porque eu tenho horror. E isso deveria ser a forma que nós agimos diante do pecado. Quando nós chegarmos diante do pecado, a gente teria que ter náusea. Nós deveria ter que o nosso corpo criasse brotueja, não? Nós, sabe, nos arrepiar de chegar perto do pecado. Nós deveríamos ter horror ao pecado e não fazer o pecado como nós fizemos. Angelita disse: não se esqueça de dar valor às pequenas bênçãos diárias. Citou Mateus 6,11, pão nosso de cada dia nos dai hoje. A maioria das pessoas esquecem até mesmo de agradecer, só pedem. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom a todo momento e a todo momento. Nós esquecemos de agradecer que nós acordamos. Sabe? É triste. Isso não é uma pequena coisa, isso é uma coisa imensa. Sabe? Que nós estamos dentro de uma pandemia e ainda nós, graças a Deus, nenhum de nós tem isso. Então nós temos que agradecer incessantemente todos os dias. Sabe? A gente deveria orar assim: ó Senhor, esteja presente junto a mim. Esteja presente na minha vida. Como é bom se tu estivesse presente na minha vida. Mas também significa não só agora, sabe? Porque às vezes a gente quer que Deus esteja presente no hoje. Não, Deus tem que estar presente continuamente na vida da gente. Nós temos que pensar em Deus. Nosso Deus foi nosso Deus ontem, Ele é o nosso Deus hoje e vai ser o nosso Deus amanhã. Pode acontecer o que acontecer, Ele vai continuar sendo meu Deus até o dia que eu morrer. E o dia que eu morrer, aí Ele vai ser mais meu Deus ainda, porque eu vou estar do lado dele. Entende quanto maravilhoso é isso? E quão maravilhoso é a gente. Por isso que o salmista ora e diz assim: quem me dera eu consiga andar nos teus caminhos e mostrar que eu te amo e cumprir os teus mandamentos. Quem me dera eu fazer a tua vontade. Quem me dera eu ser um servo valoroso nas tuas mãos. Que a nossa oração seja isso, que nós possamos botar em prática o versículo 5 do Salmo 119, ou melhor, que eu possa botar em prática o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, versículo 4, versículo 5, que é o que nós estudamos até agora, até o versículo 176, todos eles colocaram em prática dentro da minha vida. Como eu quero botar em prática e guardar todos os teus estatutos, não só hoje, mas para toda a minha vida, e eu possa guardar os teus estatutos até morrer, porque depois que morrer, eu não preciso mais guardar, porque eu vou estar na presença do Todo-Poderoso, eu vou estar dentro da luz, por isso eu não preciso mais guardar, porque não vai existir o pecado, não vai existir as coisas ruins, só Deus, só a glória. Ô glória! Deus é bom demais, Deus é bom demais. O Paulo Forte tinha dito assim, conheci o pastor Cláudio, tinha medo dele, mas hoje dá vontade de levar para casa para cuidar. Muito fofinho. Que barbaridade! Que barbaridade! Esse texto, meus irmãos, assim tu me deixa mal, né? Destruiu, pai. O texto realmente, ele expressa uma oração, sabe? Uma forma de suspiro, sabe? Nós vemos o salmista suspirando aqui. Ele anela em fazer parte da essência de Deus. Ele anela, ele suplica. Ele pouco importa a forma que as outras pessoas acham, mas ele se entrega de uma forma tão grande nessa oração, que ele pede para Deus: Senhor, faz de mim verdadeiro. Sabe, nós devemos orar com direcionamento, nós devemos clamar a Deus por capacitação. Sabe, não adianta nada a gente orar para, como eu falei desde o início, eu estou falando, como é que eu orar para
que Deus me deu um carro novo, que Deus me deu uma casa nova, que Deus me deu uma conta bancária gorda, que Deus me dê isso, que Deus me dê aquilo, que Deus me dê aquele outro, ao invés de eu ter uma oração com direcionamentos do Senhor, me prepara para eu ser um servo melhor, me prepara para eu ser um pastor melhor, me prepare para eu ser um dono de casa, um chefe de casa melhor, me prepara para ser uma esposa melhor, me prepara para eu ser um filho melhor, me prepara para eu ser um pai, uma mãe melhor, um irmão melhor, um trabalhador melhor, um vizinho melhor, me prepara para isso. Nós podemos até tomar as decisões sozinhos, as decisões da nossa vida sozinho, mas vai dar errado. Nós temos que estar sempre na presença de Deus, clamando para Ele e sempre disposto a obedecer às normas de Deus, às leis de Deus, fazer sempre a vontade de Deus. O salmista aqui, ele confessa que mesmo nos pequenos deveres ele se acha incapaz de fazer, e isso nós estamos falando de um dos dois reis, porque nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119, ou foi Esdras, ou foi Davi. Então um desses dois reis está dizendo isso. Ele se sentia incapaz de fazer as coisas menores, e ele se sentia incapaz de fazer as coisas sem a graça de Deus. E nós que somos réis mortais, achamos que nós temos capacidade de fazer alguma coisa, sabe? Isso chega a ser vergonhoso, sabe? Homens poderosos, e aí nós vemos no Salmo 131, quando Davi fala: não me deixa eu me achar mais do que eu sou, um rei falando isso. E às vezes nós estamos tão inchados, parecemos uma pomba, né? O peito é um estufado assim, inchado, achamos que somos melhores que alguém. Não é isso. Deus quer que nós nos humilhamos perante Ele e perante as pessoas, e nós possamos amar as pessoas de uma forma tão grande, ao qual Ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus e veio aqui e se transformou em ser humano, passível de erro, e levou sobre ele todo o pecado, e nós nos achando melhor que alguém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que a nossa meta como cristão é ser dependente, né? Então a gente não tem que se achar pelos nossos pontos fortes, a gente tem que se achar pelos nossos pontos fracos. Porque quanto mais fraco a gente for, mais fácil vai ser depender de Deus. Amém. Né? Então, se eu pensar, nossa, o pai pensa, nossa, eu sou muito bom em pregar, nem preciso estudar mais. Aí ele está errado, porque ele não está dependendo de Deus. A partir do momento que a gente tem a conversão, a gente tem que querer ser uma nova criatura em Cristo, querer morrer para que Cristo viva na gente. Né? E lembrar sempre que a gente só vai ser bom quando a gente entrar na presença do Pai. Amém. Paulo diz para nós, né, quando eu vejo que eu estou fraco, aí eu estou forte. Sabe, é isso que nós temos que ver. Nós temos que saber que nós sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Sabe, nós vemos aqui que o salmista, ele ansiava que o Senhor influenciasse ele tanto na vontade quanto no vigor. Sabe, a gente orar para Deus: Senhor, transforma os meus pensamentos e transforma também o meu vigor, que eu possa trabalhar para Ti, que eu possa fazer a Tua vontade todos os dias. Nós carecemos da vara que nos oriente, sabe? Por isso que o salmista fala lá no versículo 3, versículo 23, no versículo 4, que diz assim: o teu cajado e a tua vara me consolam. Nós precisamos dessa vara que nos oriente, nós precisamos de um cajado que nos dê apoio. Nós vemos aqui o anseio do texto, o anseio do texto inspira admiração, a bem-aventurança, que essa bem-aventurança provém em nós a santidade. Nós temos que nos tornar santos, nós temos que lutar para alcançar a santidade. E é isso que a gente vê nesse versículo, que vê o salmista clamando: Senhor, quem me dera, sabe, um clamor. Ele anseia por contemplar a beleza do caráter do homem justo, ele vislumbra o temor ao mandamento de Deus, sabe, quando ele diz assim: ó, os meus caminhos sejam orientados em guardar os teus testemunhos.
Nossa, que maravilha essa palavra. Sabe, que nós possamos orar assim, pedir: Senhor, que os meus caminhos sejam orientados para guardar os teus estatutos, para guardar os teus mandamentos, para fazer a tua vontade. Que o nosso clamor seja diferente de hoje em diante, que nós sejamos mais ouvintes da palavra e praticantes também, que nós copiemos de Davi, como a palavra fala para nós no versículo 2, que nós usemos os testemunhos e que nós possamos usar o testemunho de Davi, se foi Davi que escreveu, porque agora eu assumi que Davi escreveu alguém, que nós possamos usar esse testemunho de Davi e que nós possamos copiar Davi nessa parte, não nas coisas que eles fizeram errado, mas as coisas que ele fez errado, mas que as coisas que ele fez errado sirvam de testemunho para que nós não façamos o que é certo, que todas as nossas orações se revertessem na palavra de Deus e assim vai ser ouvida por Deus, porque a palavra diz que se a gente pedir o que for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos dar. Então, tu está pedindo, isso está escrito lá também, tu está pedindo e não está recebendo, sabe por quê? Porque tu está pedindo mal, tu está pedindo para o teu deleite, porque se tu estiver pedindo de acordo com a vontade de Deus, tu vai receber. Sabe, nós temos que guardar mais os estatutos de Deus, nós temos que suspirar mais pela palavra de Deus, nós temos que clamar mais pela graça de Deus, que nos impede de vaguear pelo mundo sem rumo, porque no momento que nós clamar mais a Deus, nós vamos ter um caminho que é Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e assim nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus, nós vamos encontrar socorro nele, nós vamos saber que Ele está disposto a nos socorrer, a estar junto de nós. Vamos saber que antes que nós escolhesse, Ele já nos escolheu. Nós sabemos que, por isso que eu falei lá no início, que Deus não opera na nossa livre agência, porque nós somos agentes, nós fizemos coisas e nós decidimos os nossos pensamentos. Então nós temos que saber que nós só seremos bem-aventurados, que fala no versículo 1, 2 e 3, nós só seremos bem-aventurados no dia em que nós suspirarmos, assim como o salmista suspirava, assim, se um dia nós clamarmos, assim como o salmista clamava. E para terminar, porque já é 9 horas, hoje eu vou conseguir terminar na hora, 9 horas, eu estou correndo aqui porque eu vi que o tempo tinha passado. Para nós terminar, eu quero ler com vocês Salmo 65, versículo 4. Um de vocês lê para nós aí? Para eu descansar um pouco. 65, 4. Professora, 60. digitei errado. 65, 4. Eu tinha digitado errado. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Olha que maravilha o início desse versículo. Bem-aventurado aquele quem escolhe e aproxima de ti. Sabe, nós não nos achegamos a Cristo. Ele nos escolheu e nos aproximou dele. Ele cuida de nós. Ele nos ama de tal forma que Ele nos traz para os átrios dele. Ele nos traz para perto dele. Eu sou maravilhado com a passagem lá de Salmo 91, porque, cara, é maravilhoso. E tem uma outra passagem que ele fala que Deus é como a galinha que junta os pintinhos. Ele está sempre cuidando, Ele está sempre zelando pela vida dos filhos dele. Sabe, nós somos bem-aventurados, a palavra está dizendo assim, bem-aventurado, porque quem Ele escolheu, Ele aproxima, sabe? Ele aproxima a gente para perto dele. Ele nos repreende, sabe? A palavra de Deus diz para nós que quando nós somos repreendidos por Deus, Ele está mostrando o amor dele por nós. Ele nos ensina como é que nós devemos andar, a ponto que Ele preparou, e durante muitos anos
Por muitos anos ele escreveu a Bíblia para que nós pudéssemos hoje ler a palavra de Deus. Ele e cuidou para que essa palavra chegasse até os dias de hoje, com todas as guerras, todas as coisas que aconteceram desde que Cristo veio, a Inquisição, eles queimavam Bíblia, queimavam tudo, e mesmo assim Deus guardou para que nós pudéssemos ter a palavra dele, a carta de amor que ele escreveu para nós, e hoje nós temos ela aqui à nossa disposição. E sabe o que nós fizemos? A maioria das pessoas nesse mundo nem abrem a Bíblia, sabe? É triste isso. Uma carta de amor, sabe? Eu costumo brincar com as pessoas que os namorados, quando toca o WhatsApp ali, ele olha ligeirinho para ver se não é a namorada que está mandando o recado, porque ele quer ouvir uma declaração de amor daquele que ama. E Cristo escreveu uma declaração de amor para nós, a Bíblia Sagrada, e nós não lemos. Nós não damos o devido valor ao qual essa palavra é maravilhosa. Por isso que aqui ele diz: que os meus caminhos sejam orientados a guardar os teus estatutos. Se nós chegarmos lá na nova tradução da linguagem de hoje, foi que eu disse, que eu achei que é a melhor, que diz assim, como eu desejo obedecer as tuas ordens e cumprir elas fielmente. Que nós possamos fazer dessa forma, que nós possamos ser pessoas que tenham ânsia em cumprir a palavra de Deus, amor pela palavra de Deus. E para encerrar mesmo, vamos lá, Salmo 94, versículo 12. Enquanto isso, Cleiton Pezzini disse: o melhor ouvinte é o praticante. Amém. E o Paulo Fortes completou com Tiago 1,25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Não somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Esse versículo nós temos que ter em mente, todos os dias. E não adianta nada nós conhecermos a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Não adianta nada. Isso, a única coisa que vai fazer nós termos conhecimento e não colocar em prática, vai fazer nós inchados, vai fazer nós pessoas arrogantes, pessoas que ao invés de amar as pessoas, vai pisar nas pessoas. Sabe, nós vemos isso, esses dias eu vi uma postagem de uma menina que dizia assim, quando eu estava na igreja todo mundo me amava, agora eu saí da igreja e fui para outra, ninguém mais nem olha para minha cara. Isso é triste, porque a pessoa não concorda contigo em um pensamento, tu abandonar a pessoa. Não, eles são meus amigos, eu continuo amigos. Aqui em Santa Catarina eu passei por 3 igrejas, essa é a 3ª igreja que eu estou. Eu fiquei 5 anos na Igreja Batista de Forquilinhas, 4 anos na Igreja Batista Esperança, 5 anos na Igreja Batista de Forquilinhas, e agora eu estou há 1 ano, vai completar 1 ano que eu estou na Igreja Peniel, e eu continuo amigo de todos eles. Eu vivi 20 anos na Igreja Vida Nova, e hoje quando eu vou a Porto Alegre, eu vou lá visitar o meu pastor, o pastor Joyce, porque eu continuo amando ele, eu continuo amando todos aqueles irmãos, e eles continuam servos valorosos de Deus. Jamais eu posso achar que uma pessoa deixou de ser meu amigo, ou deixou de ser alguém por causa que ela não está mais congregando na mesma casa que eu, na mesma igreja que eu. Eu tive aqui na minha família, durante esses 9 anos que eu estive aqui, a minha família, eu e minha esposa congregavam numa igreja e os filhos congregavam em outra igreja, sempre. E não por causa disso eu deixei de amar eles. E agora imagina por que eu vou fazer isso com um irmão. Entende? Nós temos que amar as pessoas aonde elas estiverem, não importa o lugar que elas estejam, porque a nossa meta, como eu falei, que nós vamos fazer a partir de que voltar, que nós podermos sair para a rua, nós vamos fazer o evangelismo e bater de casa em casa, não um evangelismo proselitista, para trazer pessoas para dentro da nossa igreja, não, nós vamos fazer um evangelismo de levar pessoas para Deus, não importa qual a igreja que ela vá, desde que ela vá para um lugar que fale a palavra de Deus, a verdade, que ela fale a verdade que liberta, que nós possamos buscar fazer isso,
levar as pessoas para Cristo, parar de falar de igreja e falar de Cristo para as pessoas. Ontem eu fiz uma publicação no meu Facebook e eu sinto que encaixa bastante com isso que tu falou. Começa assim: a exclusão de pessoas na sociedade atual é muito maior do que enxergamos e mais severa do que sentimos. A falta de amor leva a um egoísmo que torna o ser humano cada vez mais preconceituoso, seletivo e discriminador. E um dos tipos de exclusão é: excluímos quando nos recusamos a sentar à mesa com pessoas que não passaram pelo nosso filtro cultural. Então a gente tem um filtro, seja ele vai na mesma igreja que eu, tem os mesmos pensamentos do que eu, e a gente exclui cada vez mais as pessoas que não passam pelo nosso filtro. Isso é erradíssimo, porque se a gente acredita no mesmo Deus, a gente serve ao mesmo Deus, a gente acha que a gente vai para o mesmo céu. Não vai ter um céu separado para quem acredita em cada coisa. O nosso final é terminar louvando a Deus. Amém. Do lado dele, todo mundo junto. Então, se eu excluir uma pessoa só porque ela vai em outra igreja, ou porque em um aspecto ela pensa diferente do que eu, cara, isso não faz sentido nenhum, porque isso não tem nada a ver com a irmandade que foi o que nos foi ensinado. Amém. Que isso seja uma realidade na vida da gente, que nós possamos amar as pessoas. E como nós estamos lendo nesse versículo, o Salmo 119, versículo 5: quem me dera eu consiga andar nos teus preceitos, quem me dera eu consiga fazer a tua vontade, quem me dera que nós possamos clamar a Deus dessa forma e poder pedir para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a andar nos teus caminhos. Salmo 94, versículo 15 que eu pedi. É o 15, né? 12, tu disse. 12, tá, isso aí então. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que tu ensinas, aqueles a quem tu ensinas a tua lei. Felizes são as pessoas a que Deus ensina, sabe? Então não pensa que eu estou ensinando a vocês. Não pense que qualquer um dos pastores, quando sobe lá em cima e faz uma pregação, ele está ensinando a vocês. Nós somos divinamente inspirados por Deus, porque Deus está ensinando a ti. Amém. Deus está cuidando de ti, a ponto dele fazer uma pessoa que não é do teu meio falar uma coisa que tu necessita ouvir. Então assim, ó, Deus está falando contigo, Deus está te ensinando. Pare de pensar que o fulano de tal está pregando. Às vezes eu vejo em igrejas que tem o pastor lá que é o centro lá, que é só um pastor, a igreja, e aí quando o pastor não pode estar na igreja e ele deixa alguém responsável, alguém que vai pregar, os irmãos da igreja desculpa, os irmãos da igreja não vão na igreja porque não é o pastor que vai pregar. A palavra de Deus, ela vem por intermédio de qualquer pessoa a qual ele queira usar. Deus falou com Gideão por intermédio de uma mula. Então, se tem alguém falando de Deus para ti, acredite, é Deus falando contigo. Amém. Como nós lemos no Salmo 94, versículo 12, Deus está te ensinando, Deus está falando contigo. Não ouça o que o Cláudio está falando, mas ouça o que Deus está falando contigo, porque Ele está falando contigo porque Ele precisa que nós mudamos. E eu não estou falando que tu mude, mas eu estou falando que eu mude, porque Ele está falando para que eu mude. E quem me dera um dia eu possa andar de acordo com os teus estatutos. Quem me dera que um dia eu possa colocar em prática tudo que tu falou na minha vida. Que Deus abençoe todos vocês. Que bom que vocês vieram. Tem mais uma... Tem um comentário do pastor Pablo: quem habitará o Monte Santo do Senhor? Quem pratica a justiça de coração e fala a verdade. Salmo 15. Acredito que seja o segredo revelado, um coração puro. Se nós não tivermos o nosso coração puro, mas de novo nós vamos lá, é Deus que se revela para nós, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso, porque eu não escolhi a Ele, mas Ele me escolheu primeiro. Ele me escolheu e colocou dentro de mim a fé. A palavra de Deus diz para nós que por meio de fé nós somos salvos, mas a fé não é nossa. A fé é de Deus. Amém. Então Deus coloca dentro de nós a fé para que nós acreditamos nele. Então o que depende de mim para eu ser salvo? Nada. Tudo depende de Deus. Ele coloca a fé em mim, Ele me traz para perto dele, Ele me ensina e Ele me faz andar nos caminhos dele.
tudo para a honra e para a glória de Deus. Que o Cláudio suma e Deus apareça. Amém. E cada vez mais isso aconteça na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe, foi maravilhoso. Tem mais algum comentário? Um abraço para o Glauco, que te mandou. Pastor Glauco está aqui também. Olha, a Emanuele entrou aqui agora. Ó. E boa noite para o Oi, Emanuele, pena que tu chegou no fim. Nós todos os dias, às 20 horas, nós temos a reunião. Que bom que tu entrou, Emanuele. Que Deus te abençoe. O Davi também entrou. Que bom que tu entrou. Mas, Emanuele, Deus está cuidando de ti. E eu peço aqui aproveitar para todos os irmãos que estão presentes, orem pela Emanuele. Ela tem uma dificuldade, é uma doença complicada. Então ela tem uma necessidade bastante grande. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, Emanuele. E pode contar que a Igreja Peniel vai estar orando por ti. Que Deus te abençoe, de verdade. Amanhã às 20 horas, esteja aqui conosco, Emanuele, vai ser um prazer. Pastor Glauco, muito obrigado por estar conosco. Paulo, Cleito, Angelita Oliveira, Davi, Josi, Valda, Glauco, Janaína, Ayrton, Leonel, Cassiane, Dilce, me desculpa, Pastor Pablo, A Raquel. Raquel também. Raquel Vilas Boas. Raquel Vilas Boas, oh, que legal que tu está aí, Raquel, muito bom. Todos que estão aqui presentes, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe. Eu quero convidar vocês a fazer uma oração conosco, mas assim nós vamos fazer o encerramento. E amanhã às 20 horas nós nos encontramos. Mas daí eu vou dar os anúncios depois da oração. Hoje quem vai fazer a oração é a nossa querida e amada Dilce. Pastora Dilce, ore. Querido Deus, amado Pai, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pelo tempo que tivemos aqui para aprender mais da Tua Palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por estar usando a nossa família, Senhor, para este momento, Senhor, que as pessoas estão necessitadas de ouvir a Tua voz. Eu te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, que tem participado, por cada um, Senhor, que tem assistido para, junto de nós, Senhor, aprender mais de Ti. Eu te peço que Tu nos abençoe, que amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez, para mais uma vez aprender de Ti. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por todos que vocês que estiveram aqui junto conosco. Amanhã não vamos ter um encontro de tendas, amanhã nós vamos ter culto de ensino. Amanhã nós vamos ter aqui a escola de ensino. Então amanhã nós vamos estudar o Mateus 5, o Sermão do Monte. Esteja conosco amanhã para a gente ficar essa horinha conversando a respeito da Palavra de Deus. É maravilhoso, é muito bom mesmo. E o Sermão do Monte é o pequeno Evangelho. Então esteja conosco amanhã. Muito obrigado por todos vocês. Na quinta-feira nós vamos ter o encontro com pastores, às 8 horas da noite. E não sei ainda se na sexta ou no sábado vai ter o encontro de tendas, vai ser com a juventude. Pessoal, preste atenção, a juventude vai ser. Aí eu vou convidar 3 jovens, nós vamos convidar 3 jovens para participar conosco. 3 jovens tipo não vou falar. Vai ser... Ontem nós já falamos online lá para colocar as pessoas em crise. Mas eu vou convidar nós vamos convidar 3 jovens para estar junto conosco. Já acertamos com o pastor Alexandre, então nós vamos fazer ou na sexta-feira ou no sábado vai ser o encontro de jovens. Então os jovens vão conversar a respeito da Palavra de Deus. Não esqueça, todos os dias às 20 horas estamos aqui, a não ser no domingo que é às 19h30. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Até amanhã.